A invenção do rádio é acreditada oficialmente a Guilherme Marconi, um italiano que em 1899 conseguiu realizar um feito incrível: a transmissão de código Morse sem fio através do Canal da Mancha. Mas e se eu te disser que na verdade ele pode não ter sido o primeiro de verdade? Isso porque anos antes desse feito incrível, um padre gaúcho já conseguia usar sua voz para passar mensagens a distâncias no interior do Brasil. Roberto Landel de Moura foi um personagem muito curioso, um homem que até o final não abdicou da sua fé, mas também não desistiu da ciência. E antes de eu te contar como isso tudo aconteceu, deixa uma curtida no vídeo e se inscreve no canal, isso é muito importante para ajudar na divulgação. O vídeo de hoje é sobre um cara nascido no Sul, mais precisamente em Porto Alegre, no ano de 1861. E inclusive nesse ano estava em curso a primeira expedição científica brasileira, com nomes escolhidos a dedo pelo próprio imperador Dom Pedro II. Tem até vídeo sobre isso aqui no canal, vê lá depois. Mas seguindo aqui a nossa história, Roberto era o quarto filho de um casal tradicional gaúcho. Inclusive a essa altura do campeonato a contagem de filhos estava só no começo, pois o casal ainda viria a ter pelo menos mais 10 depois dele. Nos seus primeiros anos de vida, Roberto teve como professor o seu pai mesmo. Ele é quem lhe ensinou suas primeiras lições, só depois disso é que começou formalmente a frequentar a escola. Ele estudou em alguns colégios respeitados do estado, e parte desse tempo foi uma escola jesuíta. A escola ficava em uma cidade vizinha a Porto Alegre. Nela, Landel estudou até por volta dos 12 anos de idade, que foi quando concluiu seus estudos iniciais na área das humanidades. Eu suponho que essa experiência tenha sido uma das coisas que fizeram ele seguir, anos depois, o caminho oficial da igreja. Após passar por isso, voltou a Porto Alegre, onde se concentrou principalmente no estudo do francês, alemão e da gramática portuguesa. Sobre essa época, é referido em biografias também que aos 16 anos ele teria inventado uma espécie de telefone, isso apenas um ano depois de Graham Bell, que é o homem considerado oficialmente o inventor desse meio de comunicação. E apesar de não existirem provas concretas desse capítulo da vida de Landel, sendo apenas relatos contidos em algumas biografias, ainda assim nos serve de pista para o que estava por vir. Pois bem, a instituição em que Landel estudava na época acabou fechando as portas. O diretor tinha se aposentado e com ele foi junto à escola também. Landel então foi buscar concluir seus estudos no Rio de Janeiro em uma escola politécnica. Na capital do Império, ele se mantinha financeiramente com um emprego no armazém de secos e molhados. O que Roberto não sabia era que seu destino tomaria um rumo diferente em pouco tempo. Um dia, quando menos esperava, Roberto encontrou um de seus 14 irmãos na capital carioca. Era Guilherme, que estava indo em direção a Roma para tornar-se padre. E aqui eu não sei se Roberto até então já tinha essa ideia como objetivo inicial, mas o fato é que seu irmão conseguiu lhe convencer de seguir também esse destino, e assim foram os dois juntos rumo a Roma. Pois bem, a essa altura, qual seria a lógica? Na minha visão, e acho que na visão de todo mundo que ouve essa história, a lógica era de que o lado padre acabasse sufocando o cientista em potencial. Mas, para surpresa de todos, o lado padre de Landel só fez lapidar o cientista que havia dentro dele. O interesse do recém-formado padre agora era descobrir mais sobre as forças físicas do universo e sua harmonia essencial. Ele acreditava que através dessas ondas eletromagnéticas que viajavam pelo ar, a humanidade poderia dar um belo salto de desenvolvimento. E isso porque naquela época, ali pelo final do século XIX, as ideias do eletromagnetismo estavam bombando na Europa. E aqui eu tenho que dizer, o desejo de Landel não era fazer a descoberta do século e com isso conquistar fama e riqueza. Muito pelo contrário. E isso vai ficar bem explícito mais para o final do vídeo. E com a cabeça cheia de novas ideias, é que o recém-formado padre retornou para o Brasil. De volta à capital do Império, o padre Landel chegou inclusive a celebrar missas para o Dom Pedro II e sua corte.
E como Dom Pedro era simplesmente um apaixonado pela ciência também, os dois chegaram a conversar bastante sobre esse assunto. Mas sua passagem pela capital fluminense não durou muito tempo, e logo foi sendo mandado para outras cidades e em outros estados. E o mais curioso é que Landau não era o único tentando decifrar aquele novo universo invisível das ondas eletromagnéticas. No fim do século XIX, vários inventores ao redor do mundo estavam obcecados pela mesma ideia: transmitir informação sem fio. Nomes como Nikola Tesla, Alexander Graham Bell e principalmente Guilherme Marconi começaram a aparecer ligados a experimentos envolvendo eletricidade, transmissão e comunicação à distância. E para falarmos do Marconi mesmo, ele conseguiu apoio por estar num lugar com muito mais recursos do que o padre. O jovem italiano não era exatamente um gênio da física teórica, mas também era uma figura brilhante. Como físico, conseguiu usar os conhecimentos validados por Hertz a respeito da propagação de ondas para criar seus dispositivos. E como a Itália no começo não deu muita bola para ele arrumou as malas e foi para a Inglaterra. E lá ele conseguiu apoio principalmente da Marinha Britânica, que viu naquela tecnologia uma mina de ouro para comunicação militar e comercial. Com dinheiro no bolso e os melhores laboratórios da Europa à disposição, Marconi rapidamente transformou teorias em patentes, e assim virou o garoto prodígio do mundo desenvolvido. A diferença é que enquanto alguns desses inventores tinham apoio financeiro, universidades e um monte de gente por trás, Landau fazia seus experimentos dentro de igrejas no Brasil. Imagina a cena: você vai até a paróquia para se confessar, ou então assistir à missa de domingo e dá de cara com um padre cercado por fios, bobinas, antenas e um monte de coisa estranha. Tá bom, isso é um exagero até, mas de certa forma isso é o que muitos fiéis deviam enxergar nas igrejas em que o padre cientista passou. Fosse no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, as torres das igrejas viraram suportes perfeitos para suas antenas. E foi nesse cenário improvisado que ele desenvolveu aparelhos mágicos para a época. O principal deles era o transmissor de ondas, mas ele também criou o que chamava de telefone sem fio e o radiofone. E a grande virada do padre Landau foi o seguinte: Marconi e os outros caras lá de fora estavam comemorando porque conseguiam transmitir bips em código Morse. Já o padre brasileiro já conseguia transmitir a voz humana. Entre 1892 e 1893, ele fez o seu primeiro grande teste público. E neste conseguiu transmitir a sua própria voz de forma clara por uma distância de quase 8 km. Mas a reação das pessoas não foi de orgulho ou admiração, foi de puro terror. Para a mentalidade da época, ver uma voz saindo do absoluto nada, sem nenhum fio conectado, não era ciência. Estava mais para feitiçaria, ou pior, possessão demoníaca. O preconceito foi tão grande que um grupo de fiéis, assustado com o que via, invadiu o laboratório do padre e destruiu grande parte dos seus aparelhos e anotações. Ele foi acusado de charlatanismo e heresia por quem devia apoiá-lo. Mesmo com a ignorância popular jogando contra, Landau não desistiu. Em 1901, ele finalmente conseguiu que o governo brasileiro reconhecesse seu trabalho, emitindo uma patente para seus inventos. Mas o papel timbrado do governo não vinha acompanhado de um centavo sequer de investimento. O Brasil naquela época era agrário, focado no café e não tinha o menor interesse ou mesmo estrutura para fabricar tecnologia de ponta. Ou seja lá o que tecnologia de ponta queria dizer na época. Desesperado por apoio e financiamento para industrializar suas máquinas, Landau tomou uma decisão drástica. Viajou para os Estados Unidos. E lá na América do Norte a história foi bem diferente. Os cientistas americanos olharam para os projetos daquele padre brasileiro e viram que a matemática dele estava certa. Tanto que, em 1904, Landau de Moura conseguiu 3 patentes americanas altamente importantes para a história da radiodifusão. Empresários americanos até chegaram a crescer o olho para cima das invenções dele.
chegando a oferecer uma bela grana para o padre deixar eles produzirem seus aparelhos. Mas havia uma questão particular. Landel era um homem de princípios, um padre humanitário, não um homem de negócios como Marconi. Ele se recusou a vender seus inventos para corporações que queriam usar sua tecnologia basicamente para fins comerciais ou bélicos, e acreditava profundamente que quem deveria tomar proveito dessa sua tecnologia eram os brasileiros. Como ele não tinha dinheiro para abrir sua própria fábrica e o governo brasileiro continuava ignorando seus pedidos de ajuda, ele teve que voltar para o Brasil de mãos vazias. De volta ao seu país, cansado de lutar contra a parede da burocracia e da falta de visão da elite brasileira, Landel começou a se isolar. Ele guardou seus aparelhos, trancou seus esquemas em gavetas e decidiu focar quase que exclusivamente na vida clerical, tornando-se monsenhor. E enquanto isso, do outro lado do oceano, Marconi colhia os louros da fama, e em 1909 ganhava o Prêmio Nobel de Física pelo rádio. O padre inventor faleceu em 1928 em Porto Alegre, vítima de tuberculose, e morreu pobre, esquecido pela grande mídia e visto por muitos ainda como aquele padre meio maluco que inventava coisas. A sua descoberta só começou a ganhar força a partir dos anos 1950, quando historiadores e engenheiros brasileiros começaram a vasculhar os antigos documentos e as patentes de Washington, lá nos Estados Unidos. Foi aí que o tamanho do crime histórico ficou evidente. As datas mostravam basicamente que o brasileiro tinha cruzado a linha de chegada da transmissão de voz bem antes de qualquer outra pessoa no planeta. Hoje ele é oficialmente o patrono dos radioamadores no Brasil, mas seu nome continua de fora da maioria dos livros de história internacionais. No fim das contas, a trajetória de Landel deixa aquela velha e incômoda lição sobre o nosso país. O Brasil sempre foi uma terra fértil para produzir gênios, mas historicamente terrível na hora de acreditar neles. Pois bem, se você gostou do vídeo, compartilhe ele nos seus grupos para apoiar o canal. E se quiser assistir o vídeo sobre a primeira expedição científica brasileira que eu comentei lá no começo, o link está na descrição. E deve estar como opção aqui na tela também. No mais, é isso e até a próxima.